Olá, o meu nome é Paulo Cogos. Finalmente essa internet está funcionando de maneira minimamente aceitável, coisa que não estava antes. Acho que é porque as pessoas não estão usando. A internet é a lenha mesmo, né? É um absurdo. E esse vídeo fica invertendo. Aqui era para estar privatize everything, mas está invertido, está espelhado. E nesse vídeo aqui eu vou falar de principalmente o assunto que eu estava falando hoje, mas a internet estava horrível, que é a isenção fiscal para professores, que é uma ideia do Senado. O Senado é como um relógio quebrado. Até um relógio quebrado está certo 2 vezes por dia. Então é possível que o Senado tenha tido uma boa ideia no meio de milhões de ideias criminosas, estapafúrdias, irracionais e ridículas. O sistema que controla a política, o establishment que está por trás da política, não consegue controlar toda a ação humana, nem mesmo daqueles que compõem direta e nominalmente o establishment, como é o caso dos senadores. Então, às vezes, eles têm alguma boa ideia. O problema é que esse mesmo establishment lobotomizou e doutrinou a população de tal forma que, vendo os comentários na página do Senado, você fica com mais medo do povo do que dos políticos. Então, o político lá, por acaso, por uma flutuação estatística, por uma anomalia, teve uma ideia boa, que é isentar os professores do imposto de renda. A população me deu vontade de regurgitar. Bandidinhos, idiotas. Não, todo mundo tem que pagar o mesmo imposto, todo mundo é igual perante a Constituição, que o imposto é importante, tomar. Eu tô com o terço no bolso aqui, não vou falar palavrão nesse vídeo, cara, mas isso me irrita demais. A população quer ser assaltada. A população quer que os seus irmãos também sejam assaltados. A população não vê o que tá acontecendo. Dá mais raiva ainda. Você vê que o problema mesmo que o Estado é uma falha moral do povo, que criminoso sempre vai ter. Sempre vai ter um parasita psicopata para ser político, mas o povo é podre! 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 Soltaram Barrabás e crucificaram Cristo. Se Cristo voltasse, vocês iam crucificar ele de novo. Bandidos pedindo imposto. Imposto! Cara, eu tô com o terço no bolso, cara. Bom, a isenção fiscal. A isenção fiscal, ela tem dois. Deixa eu me acalmar aqui. Defender imposto, cara. A isenção fiscal, ela tem dois tipos de efeito benéfico: o geral e o específico. Eu defendo a isenção de imposto de renda ou de qualquer lixo de imposto para professores. Também defendo a isenção de todos os impostos para prostitutas, para traficantes de droga, para traficantes de armas, para cafetões, para mendigos, para vagabundos. Então, obviamente, eu defendo para professores. Toda a isenção fiscal tem o efeito maravilhoso de não deixar o dinheiro ir na mão do pior criminoso que existe na face da Terra, que é o Estado. Só de evitar que o seu pior inimigo na Terra, que é o Estado, se capitalize, já está ótimo. Além disso, esse dinheiro fica nas mãos privadas. Como o Rothbard nos lembra, o PPR, que é o produto privado remanescente, é uma aproximação da riqueza de uma sociedade muito melhor do que essa mentira que é o PIB. Afinal, o dinheiro na mão do bandido que destrói a economia não é riqueza, é pobreza. O capital remanescente nas mãos privadas é uma medida um pouco mais aproximada. Então, com isenção de impostos, menos dinheiro na mão de bandido, mais dinheiro remanescente nas mãos privadas, maior PPR. Aí vem aqueles idiotas eu tô com o terço no bolso. Vem aqueles idiotas. Ah, mas aí se tirar imposto desse cara, vai ter que cobrar imposto dos outros. Se eu coloco uma cerca elétrica na minha casa, eu sou responsável pelo bandido querer assaltar a casa do lado? Não, eu me defendi de um assalto. A culpa da casa do lado ter sido assaltada é do bandido. Aí a população defende o banditismo ao defender impostos. O governo aumenta a sua capacidade de tributar tanto pela opressão quanto pela propaganda, quanto mais dinheiro ele tiver, ou animais. Então a culpa de você ter uma carga tributária em cima de você é da sua legitimação ao banditismo estatal e não do cara que sonega. E não da isenção fiscal para um determinado setor que é boa, necessariamente. Bandido. Imagina uma ilha.
A ilha tem vários tipos de mulheres, e tem uma regra lá na ilha que toda mulher é estuprada uma vez por semana pelo ditador da ilha. Aí as mulatas são isentas de estupro. Ótimo. Pelo menos algumas mulheres são salvas desse crime. Você é a favor da isenção de estupro para as japonesas? Claro que sou. Eu não quero que as japonesas sejam estupradas. Você é a favor da isenção de estupro para todas as mulheres da ilha? Excelente também. Então, eu não vou defender essa imbecilidade de isonomia. Só porque todas as mulheres, menos as mulatas, são estupradas, eu vou defender o estupro de uma mulata inocente? Vocês estão loucos? Vocês pararam pra raciocinar isso que vocês estão falando? A vida humana, a dignidade humana não vale mais nada. O direito do professor de não ser assaltado pela Receita Federal não vale mais nada. Acabou. Humanos são bonequinhos num tabuleiro. Pra esses cães. Cães. O último dos cães vale mais que a vida de quem pede esse imposto. Bandidos. Então é isso. Bom... Então, já falamos do efeito geral. Agora vamos falar do efeito específico. A isenção de impostos para professores tem um efeito específico bom. Por quê? Porque, imagina o seguinte, imagina uma profissão na qual você não precisa fazer declaração de imposto de renda. Independentemente do seu faturamento líquido, após o desconto dos impostos, né, o seu faturamento líquido de impostos, há uma grande utilidade em não precisar declarar do imposto de renda. Porque aquilo faz mal pra alma. Aquilo é contra todos os meus valores morais, metafísicos, religiosos. Pagar imposto pra esses bandidos. Dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Eu consagro tudo a Deus. Nada ao vagabundo do César, que pra ele é só tiro de fuzil. Na cara dele! Então, nada pro César, só bala. Certo? Imposto é roubo, César é assaltante. Certo? Até me perdi aqui. Onde é que eu tava? Muito bem. Então, existe uma desutilidade em pagar imposto de renda. Preencher aquilo me faz mal. Preencher aquilo me dá nos nervos, me dá ódio. Agora, existem pessoas que são tão degeneradas moralmente e tão putrefatas mentalmente que elas gostam de pagar imposto. Elas batem no peito. Eu tenho orgulho de pagar imposto. Cara, eu dou valor ao cheiro da bosta. Pô, agora eu falei, cara. Mais do que eu dou valor a alguém que tem orgulho de pagar imposto. Acho que pra me referir com palavrão a alguém que gosta de pagar imposto, acho que até tá valendo mesmo com o terço no bolso. É um pecado venial, peço perdão aqui. Mas não é possível que o cara é sadomasoquista, não é possível. É 50 tons de imposto. Que lixo, cara. O cara gosta de pagar imposto. Bom, então vejam que existem dois tipos de pessoas. Os degenerados mentais e morais que gostam de pagar imposto e aqueles que têm a percepção moral e intelectual de não gostar de pagar impostos. Agora pense economicamente. Se existe uma profissão onde existe uma isenção de preencher imposto de renda, ela vai atrair pessoas que têm um nível intelectual e moral tal que elas têm uma rejeição enorme pelo simples ato de preencher um formulário de imposto de renda, certo? Mesmo que talvez a renda dela seja menor. Eu prefiro ganhar 7 mil reais e não ter que declarar nada pro governo do que ganhar 8 mil e pagar 700 pro governo. Eu prefiro ganhar um pouco menos, mas mandar o governo pro inferno, certo? Então pensa, uma profissão que é isenta de impostos vai atrair pessoas mais capacitadas intelectual e moralmente. Pensa, professores mais capacitados intelectual e moralmente, menos esquerdistas, menos escravinhos do Estado, um pouco mais saídos da Matrix, ensinando as crianças. Isso é bom, isso é educacionalmente bom. É péssimo que as crianças sejam educadas por pessoas que gostam de pagar imposto. É bom que elas sejam educadas por pessoas que tenham desprezo por tudo que o Estado representa. Então a isenção de impostos vai atrair professores, vai tender a atrair professores mais avessos ao crime estatal e à esquerda, que é a manifestação do demônio na Terra, a esquerda. Outra coisa, com a isenção de impostos, pensem que toda regulação corresponde a uma certa forma de taxação e toda taxação corresponde a uma certa forma de regulação. Taxações e regulações juntos, portanto, impedem a flexibilidade do setor, impedem que as pessoas montem escolas mais baratas e menos sujeitas ao MEC, ao Ministério da Educação, que ensina lixo para as pessoas, doutrinação marxista, perversão sexual e todo tipo de barbárie.
Com a isenção dos impostos, mais pessoas poderão ter a carreira de professor viabilizada financeiramente. Elas vão poder montar escolinhas menores, vão poder montar cursos de maneira mais flexível que ensinem coisas para além do MEC, que é para onde as crianças têm que pensar. O ideal seria a abolição da escola moderna, a total desregulamentação do sistema e a proibição coercitiva valendo apenas para aquilo que configura realmente uma fraude ou uma pedofilia intelectual. Nós proibiríamos a fraude, por exemplo. O cara se presta a ensinar ciência econômica para a pessoa e ensina keynesianice. Isso é fraude. O cara vai ensinar o seu filho, vai ensinar a sua criança sobre biologia e começa a falar lixo de perversão sexual, de camisinha. Isso é pior que fraude. Isso é pedofilia intelectual. Isso daria uma punição grotesca. Isso seria proibido, mas é exatamente isso que a escola moderna faz. Doutrinação marxista, fraude e perversão. Isso teria que acabar. E uma das maneiras de acabar é permitir a maior concorrência no setor, a entrada de novos professores, concorrendo contra o MEC, porque muita gente não vai para essa carreira por causa do dinheiro. Se há isenção de impostos, mais gente vai entrar na carreira e fica mais difícil para o sistema controlar. Financeiramente mais independentes, eles estarão menos sujeitos ao sistema. Então a isenção de impostos seria um primeiro passo para começar a desregulamentar a educação. E se eu fosse ditador, eu entrava lá, acabou essa putaria, eu entrava de tanque no MEC, matava todo burocrata lá, tá desregulamentado pela bala. Mas é preciso lembrar que a isenção do imposto ajudaria. É ético, é moral. Então, obviamente, eu defendo a isenção de impostos para professores, assim como eu defendo para prostitutas e assim por diante. Bom, esse assunto aqui acabou. Agora eu vou falar do Trump. Como vocês sabem, ou talvez não saibam, o Trump se reuniu com a NSA, com a FBI e com a CIA. Chamaram ele lá e falaram: Trump, parece que essa eleição foi fraudada. Parece que o Vladimir Putin e a FSB tiveram participação ativa nessa eleição e você não foi eleito democraticamente. É claro que o Trump não foi eleito democraticamente. Muito provavelmente tem o dedo da Rússia. É por isso que o Trump é melhor que a Hillary. Porque a democracia é um sistema tão nojento e podre, imoral e lixo, que eu realmente estava estranhando que eles pudessem ter acertado. Porque a teoria do relógio quebrado, ela dificilmente se aplica a uma democracia. A democracia é pior que um relógio quebrado. Ela é um relógio que faz questão de errar. Então eu estava estranhando mesmo que a democracia tivesse feito a Hillary perdendo. Não é nem questão do Trump ganhar. Aí eu vi que tem um dedo estratégico da Rússia. Porque o Vladimir Putin, por mais criminoso que ele seja, por mais que ele tenha cometido crimes de guerra em Grozny, na Geórgia, na Abcásia, na Crimeia, ele não quer uma guerra nuclear, coisa que a Hillary provavelmente ia fazer. Ele é inimigo do Estado Islâmico, coisa que os democratas armaram. E quando eu falo democratas, eu incluo a ala neoconzada do Partido Republicano, aquele filho do John McCain, né? Então, a Rússia fez muito bem de atropelar o sistema democrático, que eleger essa bandida da Hillary, e colocar um bandido menos pior que o Trump. Mas, o que aconteceu ali? CIA, NSA e FBI provavelmente chegaram pro Trump e falaram: Trump, você tem uma filha chamada Ivanka, né? Você tem uma mulher chamada Melania, né? Você gosta delas, né? Você não quer que nada de ruim aconteça com elas, nem com você, certo? Então, cara, você pode falar suas coisas aí, você pode ser politicamente incorreto. Agora, se você mexer com Federal Reserve, se você mexer com nossos interesses ali, ONU, FMI, Banco Mundial, cara, não vai acabar bem nem pra você, nem pra Ivanka, nem pra Melania. Provavelmente falaram assim pra ele. Então, a hora que nós falamos para, você para. CIA, FBI, NSA são gangues de criminosos. Coloquem isso na sua cabeça de uma vez por todas. São gangsters da pior laia que existe no universo. Eles são diretamente controlados pelo demônio. O PCC perto deles é brincadeira de criança. Provavelmente fizeram isso. Aí eu olho lá e vejo que a conta do Trump no Twitter vai ser excluída. Por mais que as corporações sejam todas torpes e venais, vocês realmente acham que o Twitter é burro? Quer dizer, por mais que eles discordem do Trump, o Trump deve ter uma grande audiência no Twitter. Vocês acham que eles vão excluir um cara que tem uma grande audiência com aquela desculpa esfarrapada de que o discurso do Trump é divisivo e racista? Cara, se eu tivesse uma rede social, o cara podia defender o Hitler e o Stalin na minha rede social. Se tá dando audiência, tá dando audiência, cara. Eu ia zoar também, mas... Você acha que os caras vão perder dinheiro por causa disso? Muito provavelmente alguém da NSA chegou lá no escritório da Twitter, lá, pros chefes e falaram: escuta, vocês têm uma filhinha aqui que tá indo na escola, né?
Vocês não acham que seria pior acontecer uma coisa com sua filhinha do que acontecer alguma coisa com o seu faturamento bruto? Então você exclui a conta do Trump, cala a boca dele, senão, né, fica chato até de mencionar. Sim, os caras são demônios malignos a esse nível, eles fazem isso. Está claro que aquele que acredita na soberania popular através do voto democrático é um palhaço, é um palerma. Ele não vê o jogo de interesses daqueles que realmente controlam o capital político. O capital político não são máquinas, não são tratores. O capital político é uma agência como a NSA que vigia suas comunicações e provavelmente deve estar escutando essa conversa aqui, esse live. Aquele que controla a mídia. Aquele que controla a inteligência dos Estados Unidos, a CIA. Isso é que manda nos Estados Unidos os bancos, pô. Aí o eleitor realmente acha que ele vai influenciar com um votinho da merda, cara. Impossível. Que palhaçada, cara. Por isso que é um absurdo o cara chegar aqui no Brasil, bolsomito. Que bolsomito, seu idiota? Primeiro que o Bolsonaro não é... O Bolsonaro é outro lixo também, cara. Um democratazinho que cobrou imposto do Netflix, um babaca. Segundo que mesmo que o Bolsomito fosse o herói que vocês imaginam, montado num Velociraptor com uma Uzi, mesmo se ele fosse isso, cara, ele não é prova de bala e ele tem filhos. Vai chegar lá o cara da ABIN, junto com, por ordens do Itaú Unibanco ali, do Setúbal, e vão falar, Bolsonaro, você vai até onde a gente deixar, depois nós vamos ameaçar os seus filhos. Acabou. Como ele mesmo disse, acabou, porra, acabou. Democracia é ditadura. O sistema é decidido nos bastidores, não é na festinha da democracia lá, os carneirinhos indo votar lá. Ah, eu vou mudar o Brasil, seu bosta, cara. Seu lixo. Você não vê que as coisas são decididas lá com os grandes banqueiros, com a comissão trilateral, com agências de inteligência. O seu voto é só pra fazer eles rirem, cara. Essa é a diversão deles. Eu imagino que a democracia... Eu imagino que a eleição democrática não seja nem pro povo pensar que é livre. Acho que é só por entretenimento mesmo. Imagina o Jorge Soros vendo as pessoas votarem e acharem que estão mudando o sistema. O Jorge Soros deve cagar de rir, cara. Eu tô falando um monte de palavrão aqui com o terço no bolso. Vou ter que confessar por causa dessa live. E depois eu vi... Agora tem uma que vai me fazer falar palavrão de verdade, cara. Lá no Alabama, o filho da puta estuprou a menina. Pegou meses de prisão. Aí ele saiu da prisão e o pai da menina matou esse vagabundo. Vamos lá. O pai da menina matou o cara que estuprou a filha. E matou o vagabundo. Matou. Aleluia! Glória a Deus nas alturas por esse estuprador estar morto. Muito obrigado, ó Senhor Jesus, por esse estuprador estar morto. Eu agradeço a Deus por isso. E esse herói de guerra, o cara que matou o estuprador da filha, o cara que fez justiça, um cara que merecia Medal of Honor, a Congressional fucking Medal of fucking Honor, a Distinguished Service Medal. Ele merecia uma ordem de Lenin, ele merecia todas as medalhas de todos os países. Ele merecia que fizesse uma estátua em homenagem a ele. Ele pegou 40 anos de cadeia. Pode isso? Você sabe o que é isso? Você sabe o que é isso? Isso é a mesma coisa que faz a polícia prender o ativista que estava dando comida para mendigo. Você vai preso por alimentar os mendigos fazendo caridade. Você vai preso por livrar o mundo de um estuprador. Mas se você estupra, você só pega 17 meses e ainda é sustentado pelo dinheiro da família da vítima. Sabe que porra é essa? Isto se chama judiciário público. Isso se chama polícia estatal. E tem um minarco lixo humano, que defende isso. A primeira coisa a ser privatizada é defesa e justiça, porque são os setores mais importantes. Se você quer manter alguma coisa estatal, que sejam CDs de axé. CDs de axé deveria ser a única coisa estatal, porque seria bom se CDs de axé fossem péssima qualidade, não rodassem e ainda por cima caros, para ninguém comprar. Então, não vem falar isso, não, mas defesa e justiça tem que ser estatal. Puta merda. O setor mais importante você quer que fique na mão dessa merda, cara. Estatize o CD de axé, então. Bom.
Eu acho que o que eu tinha pra falar aqui era isso. Infelizmente eu tô com aquele meu problema de não conseguir ver os comentários. Os comentários simplesmente não estão entrando. Então eu vou ter que encerrar essa live. Então, abraço.